Olá, seja bem-vindo ao canal Evangelho Vivo. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Juscelino Marinho e estamos aqui, irmãos, justamente para vos anunciar uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer vida, vai trazer esperança e vai trazer um condicionamento espiritual muito grande, porque é de suma importância aquilo que nós estaremos tratando aqui, que nós estaremos aqui anunciando para você que nos assiste. Fique bem-vindo em nome de Jesus. Se você quiser, corre lá na sua sala, no seu quarto, pega a sua Bíblia, porque nós estaremos aqui falando de um assunto muito importante, de suma importância, primordial, algo que é a característica de nós cristãos protestantes. A verdade é o seguinte, que nós cristãos protestantes, sempre, por tanto tempo, passaram-se séculos e séculos e séculos, né? Passaram-se pessoas, morreram, outras se converteram. E existem tantos homens de Deus por aí, tantas mulheres de Deus que pregam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas talvez você andou perguntando o seguinte, ou talvez alguém até dentro da igreja se pergunta, ou fora dela, se pergunta, mas por que os cristãos protestantes sempre pregam Deus como o único Deus legítimo e verdadeiro, com seu Filho Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo em nossas vidas? Por que os cristãos adoram um único só Deus? Por que o cristianismo é uma religião, né, digamos assim, né, que adora um único Deus, né? E por que tantos cristãos pregam sobre a crucificação? Hoje nós estaremos passando para você aqui os mistérios da crucificação, muita coisa que envolveu a crucificação, coisas inéditas, coisas que ainda ninguém, eu tenho certeza, quase ninguém ouviu ainda, né? Coisas que sinceramente dá arrepio. E sinceramente é algo de tão maravilhoso, de uma importância tão tremenda para nós que somos cristãos, que nós sim damos valor ao sacrifício vicário de Jesus Cristo. Quando eu falo sacrifício vicário, eu falo de sacrifício substituto. Se não fosse Jesus que tivesse saído lá dos seus altos céus e vindo aqui para a terra, lá em Jerusalém, Israel, para morrer por nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Porque nós teríamos que pagar com a nossa própria vida. E ninguém conseguiria passar o que Jesus passou na cruz do Calvário e antes disso. Só para vocês terem ideia, diz a Bíblia Sagrada. Vamos, em primeiro lugar, falar da parte da Bíblia Sagrada em que eu quero falar. Se você tiver sua Bíblia aí com vocês, aí, abre sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Que Jesus chega nos seus discípulos e diz o seguinte, ele estava no monte, tinha antes disso designado seus discípulos e falado, assim que eu ressuscitar dos mortos, vocês vão para o monte designado por mim, depois de Jerusalém, e me espera lá, que lá eu estarei conversando com vocês, dando vocês as últimas instruções. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que assim que Jesus chegou, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Ele disse o seguinte para os seus 11 discípulos, porque Judas tinha traído e tinha ido se enforcar-se. Jesus disse, em alto e bom som, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então imagina só. Agora, por que para o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra? Simplesmente porque ele apresentou a Deus um sacrifício vicário, um sacrifício substituto, que fosse à altura, mas de uma altura tão tremenda, que serviu para me salvar e salvar você que está aí, e a toda a sua família, e a toda a humanidade. Se assim as pessoas quiserem aceitar e receber Jesus como seu salvador da sua alma. Porque a verdade é o seguinte, esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo está perdido. Esse mundo está cada vez mais podre. Políticos se corrompem, pessoas se corrompem cada vez mais, os políticos se corrompem mais e mais. Muitas pessoas que você já conheceu na sua vida e que você viu que no começo da sua existência cresceram, foram ótimas pessoas, mas depois que o poder chegou, as pessoas se corromperam. Milhares e milhares de outras pessoas, né, estão se corrompendo cada dia mais e mais. O mundo está cada vez mais podre, as pessoas vão se corrompendo cada dia mais e mais, e isso é bíblico. Diz na palavra de Deus que os homens, com o passar do tempo, no princípio de dores, com o passar do tempo, bem no fim, as pessoas iriam ser pessoas traidoras, obstinadas. As pessoas iam pensar só nisso aqui, no vil metal, no dinheiro. E as pessoas não iam mais amar umas às outras. Ia haver uma corrupção geral do gênero humano. Tão geral que, só para vocês terem ideia, antigamente, se nós pegarmos a história, como eu gosto muito de arqueologia, né, de paleontologia e bibliologia,
eu gosto de estudar muito essas ciências, né? Esses grandes estudos. Então a gente acaba adquirindo base para dizer aqui justamente no canal. Há um bom tempo atrás, né? As pessoas não eram assim dessa forma. As pessoas ainda haviam um respeito muito grande pelas outras, né? Apesar de toda a selvageria que corria o mundo, mas ainda a maioria das pessoas, algumas, a maioria, digamos assim, temiam a Deus. Hoje em dia, ninguém mais está temendo a Deus. Todos aqueles que ainda dizem que temem a Deus, sempre deixam uma coisa para trás, sempre estão vacilando mesmo. São pessoas que, infelizmente, começam muito bem, mas terminam mal. São pessoas que, infelizmente, perdem o temor a Deus por qualquer coisa, por qualquer má aventura, ou por qualquer coisa que puxa com seus próprios dedos. Haja visto que, hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que criticam a sua maneira de viver, muitas pessoas que, infelizmente, se autodefiam. Em outras palavras, sem entender melhor, são pessoas que, infelizmente, estão insatisfeitas, completamente insatisfeitas com suas vidas. Mas por quê? Porque com as suas próprias mãos pegaram a tribulação. Com as suas próprias mãos pegaram a tribulação. Haja visto que está escrito em certa parte na Bíblia Sagrada o seguinte, que a tribulação, a luta, a maldição, entendeu? A maldição, ela não nasce da terra, ela não nasce do vento. São as pessoas que buscam para si a perturbação. Então veja Jesus, justamente para morrer por nós e quebrar toda a maldição. Mas como isso aconteceu? Todo mundo fala sobre crucificação. A maioria das pessoas conhece que Jesus foi crucificado. A maioria das pessoas sabem, né, que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas como foi as minúcias? Como foram os detalhes? Eu quero dizer aqui os detalhes. Então se prepare então em nome de Jesus. Aí se tiver um lenço, se você tiver com gravata aí, com lenço, se tiver com a toalha, né, põe de seu lado aí, porque sinceramente, hoje a mensagem está uma mensagem que, sinceramente, eu andei o dia inteiro, só para você ter ideia. Irmãos, você que está me assistindo aí, eu andei hoje o dia inteiro pensando sobre isso. Hoje eu vi hinos sobre a crucificação de Jesus. Hoje eu tive com pessoas entendidas da Bíblia Sagrada, entendidas da Palavra de Deus, que, digamos assim, que conhecem bem a Palavra de Deus. Eu pesquisei com elas, conversei com elas, eu pesquisei na internet, pesquisei várias fontes confiáveis sobre a crucificação e eu cheguei a várias conclusões. Só para os irmãos terem ideia, eu cheguei até a consultar, né, via internet, né, um médico que falou sobre a crucificação. É de amargar, é de criar pânico, é de criar desespero. E só Jesus conseguiu apresentar para Deus esse sacrifício tremendo. Tudo começa, irmãos, tudo começa no princípio de todas as coisas. Diz a Bíblia Sagrada, quando Deus criou o mundo foi criado por Deus, todas as coisas foram criadas por Deus, tudo foi perfeito. O homem foi criado com perfeição, a mulher foi criada com perfeição. Só que, infelizmente, o homem pecou, transgrediu a lei de Deus, a mulher transgrediu a lei de Deus, e tudo foi por água abaixo, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão, né, e Eva, por causa da desobediência. Só que Deus, lá no começo, prometeu que alguém iria mudar toda a situação, toda aquela situação catastrófica que o mundo estava. Ia devolver de volta a vida eterna para o homem, e ia devolver de novo, o mais importante ainda, a aliança do homem para com Deus. Porque antigamente o homem tinha aliança com Deus. O homem conversava praticamente tete a tete com Deus. E essa aliança então foi rompida, foi quebrada pelo pecado, pela iniquidade, pela transgressão. E hoje nós vivemos, irmãos, infelizmente nessa terra de pecado. Mas eu louvo e glorifico a Deus pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diz a Bíblia Sagrada, irmão, diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que Deus então promete que alguém surgiria, ia justamente esmagar a cabeça da serpente, ia dar vitória ao ser humano, ia renovar de novo a aliança que ele tinha quebrado com Deus. E essa aliança, então, de rompida, iria se atar de novo através desse sacrifício de Jesus Cristo. E ao propósito, Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor e com todo o seu poder, ele iria também esmagar a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás. Mas como que isso aconteceu? As minúcias são o seguinte, os detalhes são o seguinte. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, que então, veio Jesus então nascido de uma virgem chamada Maria. O tempo passou, Jesus foi batizado nas águas com 30 anos por João Batista. E viu-se, diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, nos outros evangelhos, que viu-se então o Espírito de Deus descer sobre ele com forma corpórea de pomba e habitou sobre ele. E ele foi conduzido então ao Espírito ao deserto e ele foi tentado
40 dias e 40 noites pelo diabo e jejuou 40 dias e 40 noites também. E ele conduziu tudo aquilo ali pela palavra, ele venceu pela palavra. Com o passar do tempo, ele fez os discípulos, passou 3 anos e meio aqui nessa terra, 3 anos e meio de ministério, muita perseguição, muita gente ao seu redor, muitas pessoas de vários tipos, de várias etnias, de vários jeitos e maneiras, com seus manias, com seus pecados, com suas deficiências. Jesus curou muitos, ressuscitou mortos, curou cegos, aleijados, expulsou demônios, fez muitas maravilhas. Mas a principal missão dele estava justamente para devolver a vida ao homem caído. A missão que Jesus veio para essa terra, para fazer aqui nessa terra aqui, ele veio justamente para restaurar a aliança que um dia foi quebrada lá no Jardim do Éden. Essa aliança foi quebrada. E ele veio para essa terra aqui justamente para restaurar essa aliança. E a Bíblia diz, irmãos, que no tempo exato, no momento exato da sua crucificação, ele antes disso, na mesma semana, ele faz então a última ceia para com seus discípulos. E no momento da ceia, ele estava com seu prato. Todos estavam com seus pratos. Todos. E ele estava com seu prato diante da mesa. E de repente a Bíblia Sagrada fala que ele começou a se angustiar-se muito, entristecer-se. Com profunda tristeza ele disse: um de vós há de me trair. E todos então começaram a se entristecer também. Imagina a tremedeira desses homens, daqueles discípulos. Porventura sou eu, mestre? Porventura sou eu, mestre? Por acaso sou eu que vou te trair? Então Judas Iscariotes estava com o pão na mão, estava molhando justamente o seu pão no prato de Jesus. E Jesus molhando o pão dele também no seu prato. E Jesus disse o seguinte: aquele que molha o pão no meu prato, esse há de me trair. Judas não perdeu tempo. No Evangelho de Lucas fala que o próprio Satanás entrou em Judas Iscariotes. Foi lá na guarda pretoriana, foi lá perante o sinédrio, perante aqueles homens ex-fariseus, saduceus, e foi entregar Jesus. Foi combinar o preço da traição, 30 moedas de prata. Então esperavam, depois desse dia, eles esperavam a ocasião certa para prender Jesus. Então ouviu-se dizer então que Jesus ia reunir com seus discípulos no Getsemane, no jardim de Getsemane. Então Jesus foi para lá e se reuniu com seus discípulos no jardim de Getsemane, deixou alguns para trás e levou três discípulos especiais, Pedro, Tiago e João. Mas por que eles são? Porque eles eram especiais. Por que você falou que eles eram especiais? Pelo seguinte: o restante ouvia a palavra, participava, tudo bem. Mas aqueles 3 irmãos, aqueles 3 ali, eram íntimos de Jesus. Tudo que Jesus tinha em particular partia para eles, compartilhava com eles. Tudo aquilo que Jesus tinha para falar, de uma explicação melhor acerca da palavra, Jesus dizia para eles, aqueles homens. Mas você está falando que Jesus está fazendo acepção de pessoas? Não, eu não estou dizendo isso. Jesus nunca fez, jamais fará e jamais fez acepção de pessoas. Mas para analisar bem o seguinte: Jesus tinha 12 discípulos. Amém? Amém. Um seguiu seu destino, foi Judas Iscariotes. Acabou se enforcando, porque tinha traído Jesus. Só que os outros, irmãos, vou colocar os 12 aqui para você entender melhor. Os 12 discípulos eram pessoas exatamente diferentes uma das outras. E num lugar de um convívio social com as pessoas, isso hoje ainda acontece nos nossos dias. Quando você está no seu serviço, no seu trabalho, você tem 3 tipos de pessoas. As pessoas que te conhecem, os 3 tipos de pessoas que te conhecem. Só que essas pessoas, desses 3 tipos de pessoas, as pessoas que te rodeiam, são 3 tipos de pessoas que tem ali. Pessoas que apenas te conhecem, não te dá bola, não tem interesse nenhum de conversar com você, né? Apenas te conhece. Entra, sai, às vezes não dá nem bom dia, boa tarde, amém, mas estão ali, mas te conhece. Sabe o seu nome, sabe a sua idade, tudo bem. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são pessoas que estão bom dia, boa tarde, boa noite, né? E se foram cristãos, te dão até a graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida, até conversa com você, tudo bem, né? Até compartilha algumas experiências, algumas ideias, até brinca com você, até lida com você, mas até aí, pronto e acabou. Agora, o primeiro grupo foi, o segundo foi. Agora, o terceiro grupo era um grupo mais especial. É um grupo de intimidade. São pessoas que se importam com você. São pessoas que, além de saber o seu nome, a sua idade,
né? Além de saber quem é sua esposa, quem é seu marido, quem são seus filhos, essas pessoas querem chegar até você, querem conhecer você melhor, elas gostam de você, aonde você está, elas querem estar também, elas querem saber mais de sua vida, elas contam o segredo de suas vidas também, e você também automaticamente conta os seus segredos também para aquelas pessoas, então se tornam íntimos. E você faz churrasco na casa delas, elas fazem churrasco na sua casa, e se alguém em casa chama para você para ser padrinho delas, ou se é algum irmão, alguma pessoa assim, chama para ser madrinha. Então há uma intimidade muito grande. A mesma coisa acontecia com os discípulos para com o Senhor Jesus. Todos os discípulos ali eram 12. Cada um tinha sua particularidade, cada um tinha sua peculiaridade. Difícil falar essa palavra. Aí, amém, amém, glória a Deus, amém. Só que aqueles 3 se despontavam mais dos outros, porque eles eram mais íntimos de Jesus. Eram pessoas que sabiam muito bem o que queriam. Eram pessoas que, sinceramente, a ficha deles tinha caído ali no mesmo exato quando Jesus chamou eles pela primeira vez. Opa, não é qualquer um que está me chamando. Está me chamando aqui é alguém muito especial. Eu vejo um brilho na vida dele. Existe alguma coisa diferente nesse homem. Então eu vou lá, vou seguir ele. Esses 3 homens, isso aconteceu com eles. Só que irmãos, foi muito mais além. Porque diz a Bíblia Sagrada que quando se reuniam para jantar, para almoçar, esse chamado João, ele sentava do lado de Jesus. Tinha um lugarzinho reservado para ele, porque ele mesmo reservou esse lugar para ele. Ele mesmo quis. Ele foi ousado. Além de sentar do lado de Jesus sempre, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. De tão íntimo que esse apóstolo era. E ele é conhecido como apóstolo do amor, o apóstolo João. Só, irmãos, que diz a Bíblia Sagrada, que quando isso aconteceu, quando Judas Iscariote estava molhando o pão dele, no prato que Jesus estava com molho, diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, que no mesmo instante, na mesma hora, Satanás entrou dentro de Judas Iscariotes. E ele foi tratar do seu assunto. E correu-se o dia ali, aquela coisa toda, chegou no momento exato de chegar no jardim de Getsemane, que Jesus foi orar, e Jesus foi orar, parte de alguns dos seus discípulos para trás, levou os 3 mais especiais que estavam ali, e foi orar. E diz a Bíblia Sagrada, que quando Jesus começou a orar, ele suou, começou a orar e começou a suar gotas de sangue. De tamanha aflição dele. Porque como homem, eu aprendi o seguinte, quero passar para você que está nos assistindo. Porque como homem, Jesus, entre aspas, não enxergava sequer um palmo na frente dele. Mas como Deus, Jesus via além. Por antecipação, Jesus estava vendo já os espinhos, os cravos nas mãos, nos pés, as chicotadas com vara, chicotadas com azorrague, os socos, murras, pancadas, as cusparadas, os cuspes, as blasfêmias, os empurrões, os chutes, os socos na barriga, na boca do estômago, no rosto, a coroa de espinhos, a lança que perfurou do seu lado, a cruz, todo escárnio, toda zombaria. E ele sabia muito bem que a profecia ia se cumprir. Ele sabia muito bem. E como cordeiro mudo perante seus tosqueadores, ele foi. E diz a Bíblia, irmãos, que por antecipação, Jesus começou a orar então e começou a suar gotas de sangue. Segundo a ciência nos explica, e eu já procurei saber disso, só se consegue suar gotas de sangue só se for através de uma aflição muito grande. De uma aflição gigantesca, de grande. Tamanha aflição, Jesus começou a suar gotas de sangue. Porque imagina só o que você enfrenta, a morte de cruz. Primeiro vinha todo castigo, toda tortura, todo flagelo, para depois você ser crucificado. Não é fácil. Tem muita gente que não dá valor à cruz de Cristo. Temos que dar valor à cruz de Jesus Cristo nessa terra. Porque o preço que ele pagou para me dar a vida eterna, para colocar o meu nome no escrito no livro da vida, o preço que ele pagou para colocar o seu nome no escrito no livro da vida, se você for um cristão verdadeiramente lavado e remido no sangue de Jesus, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, e se você entregou sua alma para o Senhor Jesus Cristo, você então automaticamente tem seu nome escrito no livro da vida. Passa a viver uma vida santa, passa a procurar viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Não é fácil, não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil, que é difícil, é complicado. Nós temos aí as intempéries da vida aí, as intempéries espirituais aí que tentam nos atrapalhar. Mas nós temos que ser fortes. A gente não pode sair vazado. Nós temos que ser fortes. Nós temos que ser dinâmicos naquilo que nós queremos. Se eu quero servir a Deus, se eu quero adorar a Deus em espírito e verdade, se eu quero ser um cristão fiel, então filho, então filha, eu vou fazer isso aqui, ó.
Eu vou suar. Isso. É isso aí. Eu vou suar, então, para justamente deixar a minha vida de acordo com aquilo que Deus quer para minha vida. Justamente. Porque pertence a Ele tanto querer e o efetuar dele. É da vontade dele. Eu tenho que aprender de uma vez por todas. Nós temos que aprender de uma vez por todas a fazer a vontade do Altíssimo. Jesus disse em alto e bom som e deixou bem claro nas Escrituras Sagradas. Só vai herdar o reino dos céus aquele que fazia a vontade de Deus. Acabou. E aí? E se eu fosse pregar aqui teologia da prosperidade? Que eu até hoje não entendi que é isso. Teologia da prosperidade. E se eu fosse desses aí que pregasse teologia da prosperidade? Eu estava perdido. Que tipo de reino dos céus que eu ia receber? Reino dos céus é nada. Porque Jesus me ordenou o seguinte. Jesus nos ordenou o seguinte. A gente fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É viver uma vida santa e irrepreensível. Pregar o evangelho dele. Pregar a palavra dele, ganhar almas, viver em santidade, procurar viver em santidade e viver em santidade, procurar viver em santidade e viver em santidade, né? Pregar o evangelho, ganhar almas e esperar ansiosamente a vinda dele e não se contaminar com as coisas do mundo. Porque infelizmente as coisas do mundo estão aí. E quantos milhões de pessoas estão se desviando, se extraviando para outro lugar? Quantos? Quantos que você conhece? Eu conheço milhares. Quantos que nós conhecemos? Porque infelizmente o foco deles saiu da palavra do Eterno. Eu não posso sair o meu foco, a minha vida, eu não posso sair. Eu não posso deixar que minha vida saia do foco da palavra de Deus, da palavra do Eterno. Eu não posso. Porque uma vez conhecedor da palavra do Eterno, uma vez conhecedor da palavra de Deus, eu não posso deixar que essas coisas venham me abater, venham me tirar de foco, de forma alguma. Eu sou conhecedor forte da Bíblia Sagrada, você agora é conhecedor forte da palavra de Deus, sabe muito bem o porquê que Jesus veio fazer aqui na terra. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então Jesus suou gotas de sangue, de tamanha aflição dele, que ele sabia muito bem o que estava para vir. Então, irmãos, na terceira vez que ele orou, ele levantou os olhos e viu aquela multidão vindo. Os legionários romanos, a guarda pretoriana de Roma, os saduceus, os fariseus, os capitães da guarda. E no meio, Judas Iscariotes, vindo. E já tramando consigo mesmo e para com aqueles homens, aqueles guardas. Aquele que eu dei um beijo em sua face, esse é o Cristo. E a ele prendei-o. Nesse momento, irmãos, nesse momento aí, Judas já tinha ganho já as 30 moedas de prata. Estava no bolso dele. E assim que ele chegou no jardim de Getsêmani, ele chegou em Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi, e deu um beijo no rosto de Jesus. Agora, existe uma coisa muito interessante, que eu acho a coisa mais linda do mundo, a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Eu glorifico a Deus. Quando eu me lembro dessas coisas, eu fico maravilhado em saber como que o nosso Jesus, como que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele é digno de honra, louvores e glória. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Sabe o que eu estou falando com você aqui? Simples. Os guardas, os saduceus, os fariseus, toda aquela gente ali, que veio a multidão, diz a Bíblia Sagrada, que eles vieram com multidão. Judas Iscariotes veio com multidão. Uns com um pedaço de porrete, outros com um pedaço de... talvez até com pedra-mão, com lanças, com escudo e com espada. Parecia um episódio de guerra, parecia coisa horrorosa. Né? Tudo para prender um homem. Diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens não conheceram Jesus. Que além de estar de noite, era de noite nessa época, nessa hora, nesse dia. Além de ser de noite, Jesus andava igual aos seus discípulos. Jesus era igual aos seus discípulos. Ou você acha que Jesus veio justamente como com vestes reais, com a coroa de ouro na cabeça? De forma alguma. Jesus nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre aqui nessa terra. A ponto de estar registrado na Bíblia Sagrada. De há um tempo atrás, né, de capítulos atrás, né, se não me engano, no Evangelho de Mateus, que chega Pedro e fala assim, Senhor, tem um pessoal na cruz cobrando imposto. Aí Jesus disse o seguinte, faz o seguinte, primeiro peixe que você achar no rio, abre a boca dele, vai estar lá um dinheiro. Dá o meu imposto e o seu naquele dinheiro lá. E Pedro fez o seguinte, foi lá, pescou o primeiro peixe que ele pegou, abriu a boca do peixe, pegou uma moeda e pagou o imposto. Né? Então,
que muita gente acha que Jesus veio com vestes reais resplandecentes e com ouro. Não, nada disso, não, nada. Ele veio simplesmente com uma missão de resgatar a alma humana dos seus pecados, suas iniquidades. Não deixar que o homem pereça no castigo no inferno. Porque Jesus veio justamente para desfazer as obras do diabo. Jesus veio justamente, além de desfazer as obras do diabo, ele veio para fazer isso, ele veio nos dar a vida eterna e oferecer a Deus um sacrifício vicário, um sacrifício substituto, como falei no começo. Porque nós não teríamos condições de pagar tamanho sacrifício. E a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que na hora que a guarda romana, os guardas, colocaram a mão em Jesus para o prenderem, veio Pedro então desembainhar sua espada, porque Pedro andava armado, tá? Pedro então desembainha sua espada. Eu te dou certeza, a Bíblia fala que amém. A Bíblia fala amém. Eu vou estar falando um negócio da Bíblia Sagrada aqui e vou estar conjecturando uma coisa minha, particular minha, que eu imagino. A Bíblia Sagrada fala que Pedro desmaiou sua espada e cortou a orelha, né, do servo do sumo sacerdote, um sujeito lá chamado Malco. Mas se eu conheço Pedro, e se eu pegar, né, e formar aqui o perfil de Pedro, dá-se a impressão, irmãos, que Pedro ia matar aquele cara. E aí, o que você acha? Você acha que ele ia perder tempo só de cortar a orelha? Ou ia arrancar a cabeça daquele sujeito? Porque colocaram a mão no mestre. Colocaram a mão do Senhor Jesus. E ele foi para tentar defender Jesus. E Jesus ainda zangou com ele. Pedro, mete essa bainha de volta. Mete essa espada de volta para a bainha. Porque aquele que fere com a espada, importa que com a espada seja ferido. Então, aconteceu tudo aquilo, aquela situação, e eu te dou certeza absoluta que Pedro, ele não ia cortar a orelha daquele homem. Pedro veio para matar aquele homem, irmãos. Ele ia matar aquele homem. Porque colocaram a mão em Jesus, ele veio para defender Jesus, mas Jesus foi e repreendeu ele, entendeu? E eles acabaram de fazer aquele negócio todo lá, e Pedro devolveu a espada dele para a bainha, e Jesus foi preso, manietado, amarrado, e foi levado até a prisão. No outro dia, começaram a fazer com Jesus, sabe o quê? Uma espécie de bolinha de ping-pong. Manda para Anás, Anás joga para Caifás, de Pilatos para Herodes, Herodes para Pilatos, e joga para Anás, para Caifás, de Herodes de novo, Pilatos, e faz de Jesus uma bolinha de ping-pong. O último a ser apresentado foi justamente sobre Pilatos. Levantaram acusações contra ele, subornaram algumas pessoas para levantar acusação falsa contra ele. Em 47 anos foi erguido o templo, e tu dizes que em 3 dias, né, e que tu vai destruir esse templo em 3 dias ao de reedificar, né, e esse homem, né, se titula como Deus, né, e ele faz coisas com bruxaria. Então inventaram um monte de mentira contra ele, e ele mudo. Por quê eu falo isso? Porque Jesus, irmãos, ele não veio. Olha, presta bem atenção. Tem muita gente que acha que o cristianismo é uma religião. Filho, filha, cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida. Jesus veio para salvar a raça humana dos seus pecados. Jesus veio para me salvar dos meus pecados e me dar vida eterna. Jesus veio para salvar você dos seus pecados, para te dar vida eterna. O que te impede, então, você aceitar e receber Jesus no seu coração? E ter uma nova vida? O que te impede? Analise na Bíblia Sagrada, vai ver que eu não estou mentindo. Que tudo que eu estou falando aqui é verdade, é mais pura verdade. Então prenderam Jesus. E foi esse ping-pong para cá, para cá. O último foi Pilatos. Pilatos então apresenta Jesus para o povo. E o povo estava alvoroçado. Haja visto que o povo, mesmo povo de Jerusalém, antigamente Jerusalém tinha aproximadamente, como diz os estudos, cerca de 25 mil pessoas naquela época, na época de Jesus. Tinha 25 mil habitantes, mais ou menos, em Jerusalém, nessa época. Então, o povo dá sempre... Olha só que coisa. Não é nem impressão, não. É o certeiro. O povo que foi alimentado 2 vezes por pães e peixes. O povo que foi curado, foi expulso de demônios, foi curado de aleijado, né? Cego, mudo, surdo. Sujeito que moleque andava encurvado, sujeito que andava com a mão mirrada, foram todos curados. Era o mesmo tipo de povo que estava lá, alvoroçado, gritando para crucificar Jesus. Xingando Jesus, blasfemando dele. Dizendo para crucificar ele. Então Pilatos teve a ideia de libertar um preso para tentar amenizar a situação de Jesus.
Só que ninguém está entendendo nada. O céu está entendendo tudo. O diabo não está entendendo nada. O diabo está achando que está ganhando, está tendo vitória. Ninguém está entendendo nada. Os homens daquela época não entendiam nada. Os discípulos não entenderam nada, porque nessa hora, os discípulos estavam cerrados dentro do cenáculo com as portas trancadas. Só alguns, como diz a Bíblia Sagrada, só alguns que ousaram a seguir, a ver a cena. O resto estava tudo trancado, tudo escondido. Como diz a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Como diz a Bíblia Sagrada, se não me engano, no Salmos, no livro de Salmos. Então imagina só, pegam então Jesus e apresentam então, antes disso, para tentar livrar a barra de Jesus, um condenado chamado Barrabás. E esse sujeito, irmãos, como diz a história, ele foi condenado por uma rebelião e um homicídio. Ele tinha matado a pessoa, né, nessa rebelião. E ele era para ser crucificado naquele dia, junto com outros 2 salteadores, ou seja, ladrões. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que os judeus ali, naquela hora, mandaram que crucificasse Jesus e mandaram que soltasse Barrabás, ao invés de Jesus. E mandaram que Jesus fosse crucificado. Ninguém entendeu nada, mas o céu estava em grande expectativa. Eu costumo dizer nas minhas pregações lá na igreja, que eu congrego, aqui em Cataguases, Minas Gerais, e a nossa igreja é o Ministério Sarça, aqui no bairro Sebastião Adolfo, em Cataguases, Minas Gerais, aqui no Brasil. Falando isso porque tem muita gente que ouve nossa mensagem, né, de outros países de língua portuguesa, então tem que estar especificando isso, né? E se porventura você conhecer essa cidade aqui, faça convite à nossa igreja, tá? Nossa igreja ela tem cultos na quinta-feira e no sábado. Na quinta-feira às 7h30 da noite, né? Aliás, na quinta e no domingo, né? Porque sábado mais culto de jovens, tem vezes que às vezes não tem culto de jovens. Mas o forte mesmo é quinta-feira, que começa às 7h30 da noite, e no domingo, às 6 horas da noite. Estaremos lá de braços abertos para te receber. E eu estarei lá também, né? O diácono Juscelino Marinho estará também lá para te receber, né? Para te acolher lá, para estar te explicando algumas coisas, para te falar no amor de Deus. Estaremos lá, irmãos, juntos para adorar e glorificar esse Deus que é merecido de toda honra, glória e louvores. Então, voltando ao assunto, ninguém entendia nada. Ninguém estava entendendo nada, mas o céu entendia. O grande céu de Deus. Deus estava entendendo tudo. Porque Jesus veio para salvar a alma do homem. Para libertar o homem da escravidão do pecado. Então tinha que passar por isso tudo. Libertaram Barrabás. Pegaram Jesus. Então Pilatos, vendo que Barrabás foi solto, que o povo preferiu soltar Barrabás. Então Pilatos chegou e disse, então vamos fazer o seguinte. Vamos então mandar açoitar esse homem, esse tal de Jesus Nazaré, o Nazareno, né? Que se intitula Rei dos Judeus aqui. Vou mandar açoitá-lo e depois vou soltar. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que então levaram Jesus. Condenaram Jesus. E levaram Jesus para ser açoitado. No Evangelho de João, se não me engano, é o único evangelho que fala que Jesus foi açoitado primeiramente com varas. E depois ele foi soltado com a zorrague. Você lembra o que é a zorrague? A zorrague era um tipo de chicote. Um cabo de madeira. E suas tiras eram entrelaçadas de couro, né? Entrelaçadas. E na ponta desse chicote, chamado azorrague, tinha pedaços de metal e pedaços de osso seco de carneiro. Aonde que batia aquele azorrague, os ossos secos cortavam a carne e a gordura e a pele. E o pedaço de chumbo, pedaço de metal, faziam grandes vergalhões. Então imagina só, Jesus foi chicoteado, né? Com uma quarentena de açoites menos uma. Uma quarentena de açoite menos uma, ou seja, 39 chibatadas. Se você fizer as contas, se eu fizer as contas, né? Jesus teve aproximadamente mais de 468, mais ou menos, cortes no corpo. Alguns historiadores falam que alguns órgãos internos de Jesus, né, chegavam a ser vistos. Jesus sofreu muito, irmãos. Sangue jorrava daquelas chicotadas. E era homem bruto, eram homens brutos que chicoteavam Jesus. Então pegaram Jesus, daquele flagelamento todo, trouxeram Jesus de Pilatos. Pilatos apresentou o povo, e o povo, mais do que nunca disseram, crucifica esse homem. Crucifica Jesus. Não satisfeito, Pilatos viu que não tinha mais como
defender Jesus. Ele não entendia o que estava acontecendo nos bastidores. Ele não entendia o que estava acontecendo. Era um homem completamente carnal. Então o que ele faz? Ele pega uma bacia, mandou trazer uma bacia com água. Ele então lavou suas mãos, né? E disse: gente, do sangue desse homem estou livre. No livre da culpa desse homem. É com vocês esse negócio. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Segundo diz a história, há uma divergência muito grande que nos conta a história. Diz a história, eu creio comigo, tá? Diz a história, né? Muitos creem que Jesus levou só o patíbulo da cruz, ou seja, patíbulo não, só a haste, a primeira haste da cruz, que justamente ficava sobre os ombros. O condenado carregava nos seus ombros uma parte da cruz. Eu, porém, vos digo que eu tenho certeza absoluta que Jesus, meu filho, carregou a cruz inteira. Eu te dou quase certeza disso. Até porque os homens antigamente eram muito mais fortes que os homens de hoje. A alimentação era diferente, o costume era diferente, eles tinham gana para trabalhar, eles eram mais fortes. Por que você está dizendo isso, Juscelino? Simplesmente porque a cruz, sozinha, ela pesava 135 quilos aproximadamente. E não tem condição, eu vejo, para mim, depois que um homem, pode ser que for, depois que um homem é chicoteado, depois que um homem é flagelado, não tem condição de ele carregar com suas mãos amarradas numa extensa tora por cima dos seus ombros. Por quê? Ele vai estar fraco, vai estar perdendo sangue e toda hora iria cair com o peso daquilo, porque só o peso daquela haste aproximadamente era de 50 quilos. O que era mais fácil, arrastar a cruz ou carregar aquela haste e toda hora cair? Imagina só, sol de meio-dia aproximadamente, e sol do Oriente, para quem já foi no Oriente Médio, para quem já foi no Iraque, para quem já foi no Afeganistão, para quem já foi no Oriente, na Arábia Saudita, em Dubai, ou até em Israel mesmo, na Cisjordânia, em Petra, até na Jordânia, sabe muito bem que sol de Oriente Médio não é fácil, é sol bruto, brabo mesmo. São temperaturas bem extremas. Agora você imagina só, carregar uma cruz pesada com o corpo todo flagelado, aproximadamente um sol de meio-dia mais ou menos, e imagina só. Então, eu acho, me corrija se estiver errado, mas eu tenho comigo que Jesus carregou a cruz. Como? No lombo? Simplesmente, mas arrastando ele. E saiu de Jerusalém, porque constava na Bíblia Sagrada o seguinte, que todo flagelado, todo condenado, tinha que ser crucificado fora da cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém era considerada como cidade santa. Então ele foi crucificado fora de Jerusalém, num monte chamado Monte Gólgota, ou Monte Caveira, ou até Calvário. Eu prefiro falar Calvário. E de Jerusalém até o Calvário era mais ou menos, aproximadamente, uns 4 a 5 km e meio. Então imagina só, irmãos. Eu imagino Jesus carregando aquela cruz. E na primeira vez que ele caiu, um dos guardas constrange um homem chamado Simão, o Cirineu, e obriga aquele homem a ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Só que antes disso, tinham flagelado Jesus com varas. Açoitado Jesus com varas. Depois com azorrague. Depois tinha colocado ele um manto de escarlate em cima dele. No outro dia, arrancaram aquele manto de escarlate dele. Colocaram a coroa de espinhos sobre sua cabeça. Bateram com a cana na cabeça de Jesus. Afundando mais ainda a coroa de espinhos na cabeça dele. Agora tudo isso para quê? Tudo isso por amor a mim e por amor a você que está aí. Que às vezes brinca de ser cristão. Porque às vezes, às vezes não leva a sério. Você que é ateu, eu peço até perdão da minha sinceridade, mas eu acho que você está perdendo tempo em ser ateu. Eu acho mais bonito você falar que você não quer responsabilidade nenhuma com Deus. Porque a Bíblia Sagrada é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira. Tudo que está na Bíblia Sagrada, tudo que está no Evangelho, todas as profecias que estão na Bíblia Sagrada estão se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Essa paz que nós temos, que nós somos cristãos protestantes, essa paz que nós temos é uma paz maravilhosa, que dinheiro nenhum compra, nada compra. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, você pode ter tudo, toda a riqueza do mundo, mas o homem natural não compreende as coisas de Deus. E o homem natural, ele tem um vazio, e esse vazio dele é do tamanho de Deus. Eu já disse em mensagens anteriores. Então, você imagina só. Quando Jesus chegou lá no Monte da Caveira, o Monte do Calvário. Já viu então, irmãos? Que deitaram a cruz. Deitaram Jesus. Arrancaram a roupa dele. E segundo a história, muito diferente das pinturas que nós vemos, antigamente, o castigo da cruz era um castigo tão cruento, tão pesado, era tão violento e era tão humilhante,
que a história nos conta que as pinturas que estão retratadas aí é tudo mentira. Pintura renascentista, pintura de não sei o que a gente vê aí, é tudo mentira. A verdade fala, os historiadores sérios, verdadeiros falam mesmo, o que eles falam é que Jesus foi crucificado nu. Justamente. Todos crucificados eram crucificados nus, porque era uma vergonha tremenda. Já visto na Bíblia Sagrada fala, lá no Antigo Testamento, maldito todo aquele que fosse crucificado. Então Jesus se fez maldito por nós. Ele carregou sobre si todo o peso da nossa vergonha. Ele carregou sobre si toda doença, toda enfermidade. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Essa paz que nós temos hoje, que eu adoro e glorifica a Deus. É o castigo que está sobre ele que me trouxe essa paz. Que te trouxe essa paz. Jesus, então, irmãos, foi crucificado com a coroa de espinhos. Tiraram aquele manto dele. E ele foi crucificado nu. Foi levantado. E segundo a história nos conta, já havia um buraco justamente no Monte Caveira. Então, o que faziam com os condenados? Colocavam um carinha cruz? De jeito nenhum. Lançavam com violência a cruz. Justamente mesmo para prender o corpo, para piorar mais o sofrimento daquele condenado. Diz a história, e eu tenho certeza, plena certeza absoluta, que a morte por crucificação era a mais cruenta, e a mais agonizante, a mais terrível. Era a pior morte que se podia morrer um homem, um ser humano, na história do mundo. Não existe outra coisa que determinasse tamanho excruciante sofrimento. Não existe. Não existe. Eu quando fui estudar sobre a cruz, eu quando fui estudar sobre a crucificação, eu quando fui estudar e saber que foi da Pérsia que trouxeram o modo, né, da crucificação para crucificar os condenados, me dava agonia. Eu sentia o meu corpo, eu sentia meu estômago, eu sentia meu corpo me amargando. Eu sentia uma coisa muito estranha. Porque eu comecei, irmãos, a adquirir conhecimento e comecei a pensar, gente, como que é morrer numa cruz? Como que é ser chicotado com varas, depois com azorrague, depois ser obrigado a escalar, a subir uma colina até no Monte Calvário, carregando uma cruz de 185 quilos? Eu não quero nem saber se tem estudioso aí, se tem pessoas que vão falar, o Juscelino tá, o diácono Juscelino tá ficando doido, tá falando coisa com coisa, porque Jesus, na verdade, carregou só a haste. Gente, isso é uma interpretação minha. Eu creio, Juscelino Marinho aqui, ó. Eu creio que Jesus carregou a cruz inteira. Lá não tinha um pau lá fincado lá em cima, lá deitado lá no gol que estava esperando ele, e ele carregando a haste. Porque a sua haste pesava 50 quilos. E o corpo de Jesus estava debilitado. Não tem nexo isso. Eu estou tentando dizer o seguinte. Para mim, não tem nexo dizer que Jesus carregou só a haste. Irmãos, Jesus nessa hora estava fraquinho. Ele não jantou. Porque ele foi condenado. Ele foi preso de noite. Ele não jantou. Você está entendendo essa ação? Ele não jantou. De manhã cedo ele não tomou café da manhã. De tarde, na hora do almoço, ele não almoçou. Porque ele estava ocupado carregando a cruz. Então, ele estava fraquinho, com o seu corpo dilacerado pelas varas, pelos chicotes do azorrague, pelos murros, pelos bufetões, pelos socos, pelos pontapés, pelas cusparadas, pelas blasfêmias, por todas as injúrias que aqueles homens disseram contra ele. Então, ele estava fraquinho e debilitado. Então, se carregasse um peso de 50 quilos, amarrado nas suas mãos de forma assim, ó, de cruz, possivelmente, logicamente, ele ia cair várias vezes. Ele não ia conseguir carregar. Mas se ele carregasse a cruz, bom, é um pensamento meu, arrastando aquela cruz, quando eu falo carregar a cruz, irmãos, não é bom de super-homem carregar, não, arrastando ela, o pé dela arrastando pelo chão afora. Isso que eu imagino. A ponto dele cair e vir um homem, então, ajudar ele a carregar a cruz, porque na Bíblia Sagrada fala cruz e não haste. Tá me entendendo a situação? A Bíblia fala sobre cruz e não haste. Tem muita gente que defende, tenta ludibriar, tenta burlar a Bíblia Sagrada, mas eu, Juscelino Marinho, aqui o diácono Juscelino Marinho, eu creio piamente que Jesus carregou a cruz, cheio de fepas. E quando Jesus foi lançado lá em cima, quando ele chegou lá em cima, Jesus foi lançado naquela cruz. Teve suas mãos, os seus punhos pregados. Não suas mãos, porque se colocasse prego nas mãos, no impacto, o prego ia rasgar. Então, a história nos conta que os pregos cravaram justamente aqui, ó, no pulso dele.
E aqui, quando você aperta seu pulso, aí, ó, você vai sentir ossinhos. Foi cravado prego no pulso de Jesus. Então a mão dele ficou assim, ó. Conseguiu o prego, conseguiu segurar a mão dele. Dessa forma. E entre os ossos dos pés, juntou um pé em cima do outro. E pegaram um prego em cima de um pé e vazou no outro pé, que vazou na madeira. Jogaram a cruz. E o corpo de Jesus foi para frente. Tem uma parte de Levítico, na lei de Levítico, que fala que carne sufocada não prestava para servir de sacrifício para Deus. Então imagina só o corpo de Jesus pendido para frente. Diz a história, diz a ciência, que a morte de cruz era mais por asfixia, por sufocamento. O sujeito era sufocado, o sujeito ele morria asfixiado, sufocado. Mas Jesus não podia morrer asfixiado nem sufocado, porque se ele morresse asfixiado e sufocado, estaríamos perdidos. Sabe por quê? O sacrifício de Jesus não ia ser válido, porque carne sufocada, desde o Velho Testamento, Deus não aceitava animais, nenhum tipo de criatura morrer por sufocamento. Então Jesus, imagino eu, como diz a história, fez um esforço tremendo, sobre-humano, corpo pendido para frente, por causa da violência da cruz que foi jogada. Então ele chega, comprime o seu corpo entre os pés, faz força com os seus pés, equilibra o seu corpo com os pés. Haja visto que eles estavam pregados com pregos enormes, com as suas mãos, e volta de novo com suas costas para a cruz. E a cruz cheia de ferpas. Porque a cruz não era lixada. Hoje em dia você tem plana, hoje em dia você tem lixadeira, você tem lixa, você lixa madeira. Antigamente, não. Antigamente, condenado, filho. Condenado era condenado mesmo. Então, o sujeito chegava, quando era condenado, ele era condenado mesmo, e tinha que ser crucificado e pregar naquela cruz, cheia de ferpa, cheia de lenha, tivesse bicho, não importava. Jesus, então, irmãos, foi crucificado naquela cruz. Tremenda. Terrível. E 2 ladrões foram crucificados com ele. O da esquerda começou a zombar e blasfemar dele. Se tu és filho de Deus mesmo, desce daqui e nos livre também. O da direita, manda que ele calasse a boca. Cala a boca, rapaz. Nós estamos na mesma condição, na condenação, rapaz. E nós de outra coisa. Nós estamos na mesma condenação e nós recebemos por direito a nossa condenação, porque nós pecamos. Mas esse aí do meio aí, ó, ele nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então Jesus, irmãos, disse na verdade te digo, que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Fez um esforço tremendo, terrível. E aí? Depois de toda essa história, depois de toda essa mensagem, você vai continuar brincando de ser crente? Você vai continuar brincando com a vida que você leva? Você vai continuar deixando para trás tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Tudo exemplo que Jesus nos deixou? Você não vai dar valor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? E a Bíblia Sagrada fala que na hora nona, às 3 horas da tarde, na sexta-feira, Jesus expirou. Deu um grande brado. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer, Deus meu, porque tu me desamparaste. Irmãos, é terrível a morte de cruz. Mas tudo isso ele suportou para nos dar vida e vida com abundância. Para nos justificar perante Deus. Para aquele grande dia do tribunal de Cristo, ele ter como nos defender e nos conceder vida eterna. E nos dar direito de entrar para a cidade, para as portas. A Jerusalém sagrada, a Jerusalém santa. Agora, infelizmente, aqueles que morrerem sem Jesus não terão permissão para entrar lá. Serão condenados à morte eterna, ao inferno e ao lago de fogo. Mas eu não acredito nisso. Não importa. Você acreditando ou não, eles acreditam em você. Quem está lá no inferno, os demônios, Satanás, eles acreditam piamente em você. E todos aqueles que não fazem a vontade de Deus serão lançados no inferno e depois no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, como diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse, que é a segunda morte. Porque o sacrifício de Cristo veio justamente para nos salvar e nos redimir da ira futura. Porque Deus guarda a ira, irmãos, para aquele grande dia. A Bíblia segue dizendo que haverá um juízo final. Tem muita gente que leva isso como brincadeira, como brinquedo. Tem muita gente que não acredita. Fica tranquilo, você acreditando ou não, isso vai acontecer. Prepara o lombo. Agora, para nós que somos cristãos, lavando remido no sangue de Jesus, para nós que fazemos a vontade de Deus e que, pelo menos, tentamos fazer a vontade de Deus, né? Para nós que prezamos por ser vasos de barro,
na mão de Deus, eu te dou certeza que nós sim, não enfrentaremos o juiz do grande trono branco, mas enfrentaremos o tribunal de Cristo. Porque a Bíblia Sagrada fala que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então dê valor ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele veio justamente para salvar a alma do pecador. Tem muita gente que fala que Jesus veio como político. Tem muita gente que fala cada lenha, cada doideira, cada blasfêmia, que sinceramente é de arrepiar o cabelo da cabeça. Tem muita gente que fala que Jesus foi um hippie, que Jesus foi um grande revolucionador, que Jesus foi um revolucionário, que Jesus fez assim, sem nada a ver, nada. Lê na palavra de Deus, lê na Bíblia Sagrada. Jesus, ele veio para essa terra aqui para conquistar nada. Ele veio justamente para salvar a alma perdida dos homens. Só ele tinha o poder de apresentar para Deus um sacrifício salvífico, glorioso e eficaz para Deus. Porque, como diz a Bíblia Sagrada, onde não há remissão sem derramamento de sangue. Não há salvação se não tiver derramamento de sangue. Alguém tinha que pagar o pato para a gente. Ou, em outras palavras, alguém tinha que pagar o preço pela gente. Eu não seria capaz de morrer na cruz do Calvário, nem por mim, e nem por ninguém. Porque era uma morte muito forte, uma morte muito dolorosa, era uma tortura muito violenta. Só para vocês terem ideia, diz os historiadores, alguns historiadores falam que até eles mesmos presenciavam a tortura já no flagelo, antes de chegar na cruz do Calvário, antes de chegar na cruz. Alguns condenados que eram amarrados nos troncos, eram flagelados com varas e com azorrague, ali mesmo eles morriam, porque não aguentavam a dor era intensa, a dor era tremenda e saía muito sangue. Muitos morriam no flagelo com varas e com azorrague. Muitos morriam até com a coroa de espinhos, porque justamente na cabeça tem uma irrigação enorme de sangue. Se ferir a cabeça e com os espinhos enterrando dentro da cabeça do sujeito, ia sair muito sangue. Poderia acertar algum sistema vital aqui da cabeça, aqui do crânio, e a pessoa poderia morrer instantaneamente. Agora pensa bem. Jesus foi açoitado com azorrague. Saiu muito sangue, alguns órgãos dele, diz o historiador, que chegaram a ser vistos. Ele perdeu muito sangue. E o sangue dele foi irrigando as ruas de Jerusalém até o Monte do Calvário. Fora a coroa de espinhos, as feridas abertas depois do dia, quando arrancaram com violência aquele manto escarlate dele. Aquela cana que bateu na cabeça dele. E fora outras coisas que aconteceu. Aquele sol de meio-dia, ele carregando aquela cruz pesada. E aí? Ele poderia ter morrido. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele deu a sua vida para muitos. Ele deu-se a morrer. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Eu confesso a você, Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Ele é o Deus da minha vida. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que Jesus também seja Deus da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu nasci para isso. Aqui, o diácono Juscelino Marinho, eu nasci para isso, para ser pregador da palavra, para te ensinar a vocês a palavra de Deus, a palavra do Eterno. Eu não nasci para ser político, não falo, que eu nem mexo com isso, eu detesto ter política, eu detesto, abomino. Só que eu vim aqui justamente para te trazer essa palavra salvífica. Eu confesso a você, eu nem te conheço, você está me conhecendo agora. Eu te confesso Jesus Cristo na minha vida, e Ele pode ser também dono de sua vida. Jesus Cristo é Deus, Ele é maravilhoso, Pai da eternidade, Conselheiro, Deus forte e Príncipe da paz. Só Ele é todo-poderoso para nos dar uma bênção especial. Só Ele é todo-poderoso para nos dar a vida eterna, para abrir essa porta que você tanto quer, para te ajudar, para te curar dessa enfermidade, para te dar vida eterna. Só Ele nos garante vida e vida com abundância. Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é tremendo. E eu ainda sou devedor muito dele, porque no nosso dia a dia a gente, como diz a Bíblia Sagrada na Epístola de Tiago, infelizmente, irmãos, nós tropeçamos em muitas coisas. Nós ainda habitamos aqui, nessa tenda de pecado. Nós ainda pecamos. Qualquer vira e mexe, a gente dá um certo deslize, mas a gente corre, pede perdão a Deus, dá um seu joelho, pedimos perdão a Deus, nos arrependemos. E nos lembramos do sacrifício vicário de Jesus Cristo que foi por nós, porque foi um sacrifício duro demais. Foi algo que, sinceramente, traz a gente uma grande meditação. Falei agora há pouco com os irmãos aqui, quando eu estava estudando hoje sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu comecei a sentir
Eu não consigo explicar para os irmãos, mas eu comecei a sentir um amargo dentro da minha alma, um amargo dentro de mim. Parecia picadas, e aquelas picadas que estavam dentro de mim, né? Eu comecei a sentir um gosto amargo, uma coisa amarga dentro de mim. Eu comecei, irmão, a querer me sentir mal. Porque eu comecei a meditar justamente sobre isso, sobre a crucificação de Jesus, sobre o seu flagelo e depois. E a Bíblia Sagrada nos fala, irmãos, que depois que Jesus foi crucificado, né, desprezou a afronta daquele ladrão da esquerda e abençoou com a salvação eterna aquele ladrão de direita. Deu um grande brado na cruz e morreu. Quando foi no domingo de manhã, ele ressuscitou para a honra e glória do nome dele e de Deus e do Espírito Santo. Ele ressuscitou em grande glória, nos dando então a salvação, destinando-nos à vida eterna. É por isso que nós cristãos protestantes que adoramos o único e verdadeiro Deus, nós glorificamos a Deus por isso, porque Ele é o Deus de nossas vidas. Ele foi o único que nos deu a vida eterna através do sacrifício de cruz. Ninguém, nem outro Deus, nem outro santo, nem outro ser humano, nenhum, teve a coragem suficiente para deixar tudo seu, abandonar tudo seu e morrer na cruz do Calvário para apresentar a Deus um sacrifício salvífico para salvar a humanidade. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus valeu para toda a eternidade. O sacrifício de Jesus Cristo, ele valeu para salvar toda a humanidade. Esses 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. E esses 195 países que existem no mundo atualmente. E aí, vai ficar dando bobeira, vai ficar dando subo por aí? Não vai reconhecer Jesus na sua vida? Eu já reconheci Jesus na minha vida. E posso dizer que ele é maravilhoso. Sofremos perseguições, temos lutas, temos tribulações, até porque o apóstolo Paulo fala que aquele que quer viver com Cristo piamente padecerá perseguições. Nós somos perseguidos mesmo, nós somos caluniados, nós somos injuriados. Tem muita gente que nos detesta, tem muita gente que nos odeia. Por quê? Porque nós pegamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e nós pregamos a verdade. Nós falamos de Jesus Cristo. A gente não está aqui, irmãos, para estar falando de maconha, de droga, de cocaína, de LSD, de cachaçada, de adultério. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para falar da vontade de Deus, do querer de Deus, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que eu louvo e glorifico a Deus por essa grande e maravilhosa chance de estar anunciando a vocês Jesus Cristo, o Deus da minha vida. Receba Jesus na sua vida. O que te impede? Receba Jesus no seu coração. Você que está desviado do caminho do Senhor, volte para o Senhor. Não deixe a morte te ceifar. Porque se a morte te ceifar, e se você for sem Jesus, você vai para o inferno. E o inferno existe. Assim como a terra existe, assim como o céu existe, o inferno existe. Agora, se você padecer em nome de Jesus Cristo, e se você morrer em Jesus, você vai ter vida eterna, como nós temos. E eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Que apesar de imperfeitos, esse nosso Deus nos ama demais. Apesar de cheios de manias, apesar de cheio de imperfeições, apesar de fracos, indefesos, né? Até inúteis, né? Ele nos amou primeiro. E ele se fez carne e habitou entre nós. Ele tomou forma corpórea humana, desceu aqui na terra, aqui, permeou a terra, nos trouxe um ensinamento maravilhoso, um ensinamento lindo, e morreu por nós, para nos dar a salvação eterna. Ainda que nós éramos indignos, ainda que nós não merecíamos, mas ele nos amou primeiro, e foi um amor tão grande, que o versículo central da Bíblia Sagrada, João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós estamos aqui pregando sempre o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo às pessoas, a vocês que estamos ouvindo. Porque nós cristãos, por isso que nós cristãos protestantes pregamos somente adoração ao único Deus, o Deus criador dos céus e também da terra e de tudo que neles há. E nós glorificamos a esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados de muitos e pelos seus pecados. Só Ele, como agora há pouco ali, Ele é mediador entre Deus e os homens. É por isso que ele morreu na cruz do Calvário, significando que ele era o único mediador entre Deus e os homens. Só herda o reino dos céus, só vai para o céu, só herda a vida eterna através de Jesus Cristo. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só herda a vida eterna, só se consegue uma bênção especial, só se consegue o nome escrito no livro da vida, só vai conseguir a vida eterna mesmo, através de Jesus Cristo. Nenhum outro sacrifício que você fizer não vai te garantir nada. Nada, até porque a salvação não vem pelas obras.
A salvação vem pela fé, e a fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você fique com essas palavras, né? Eu sou um servo de Deus, eu glorifico a Deus, eu tenho certeza da minha salvação, eu quero que você tenha também certeza da sua salvação. Nosso nome está escrito no livro da vida. Creia em nome de Jesus Cristo nessas bênçãos. E eu estou para dizer uma coisa: dê valor ao sacrifício de Jesus Cristo. Foi um sacrifício violento, foi um sacrifício cruento, foi duro, foi brabo demais. Foi muito, 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 muito forte o que Jesus fez pela gente. Até porque, irmãos, lá de cima, quando ele olhou lá por cima, lá de cima, quando ele morava lá em cima, ele estava lá em cima, ele olhou aqui para a terra aqui, e não viu um justo sequer que fizesse o bem e que nunca pecasse. Ele viu a deficiência humana, então ele tomou a atitude de vir para essa terra aqui e morrer pelo meu e pelo seu pecado. E hoje nós estamos salvos. E hoje você que está nos ouvindo aí, você que não é um cristão, você que não é de Jesus ainda, você que não tem Jesus na sua vida, eu te convido você a ter Jesus na sua vida. Eu te convido que você possa, em nome de Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e aceitar e receber Jesus na sua vida. E aí eu te falo mesmo com toda sinceridade, passa a ler a palavra de Deus, passa a orar de dia e de noite. Eu tenho certeza que Deus vai começar a revelar grandes coisas para a sua vida. Eu tenho certeza que o nosso Deus vai começar a manifestar a sua glória na sua vida, vai começar a se manifestar a você, assim como ele fez com Samuel no ministério de Eli. Todo mundo conhece essa história. E eu glorifico a Deus por isso. Então, dê valor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Dê valor. Porque só Ele faz grandes coisas. Só Ele dá salvação. E só Ele, só Jesus Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. Mais ninguém.